na manhã de hoje, tomando café nessa segunda-feira com o Ivan Bonaldo, que já está acostumado a partilhar conhecimento de manhã cedo, né? Está aí nesse nosso projeto que a gente chamou Cápsulas do Conhecimento, porque realmente são doses, pequenas doses, né, que vão nos alimentando de conhecimento, nos empoderando no sentido de olhar para o ser humano, corpo, mente e alma. E a nossa visão, como bem o Ivan falou, ela é muito parecida, né? Alguns alunos fazem já o curso com o Ivan, outros conosco, e nós reciprocamente. Eu também sou aluna do Ivan, o Ivan foi meu aluno, então é lindo estar com essa caminhada, que a gente sabe que ninguém sabe mais do que ninguém, cada um tem aí, né, a sua missão, o seu propósito, e que bonito quando a gente consegue estarmos juntos, né, nos fortalecendo e nos retroalimentando. O propósito aqui, então, não é vender curso, não é vender formação, embora a gente tenha a nossa caminhada profissional, é realmente dar um pouco daquilo que a gente sabe, compartilhar, né, nesse momento aí que as pessoas estão tão inseguras em relação ao que está acontecendo no mundo. Ivan, querido, sou toda ouvidos, vou ficar aqui só gerenciando a entrada. Eu acho que é uma complementariedade, né? A gente complementa muito um ao outro, e independente de quem seja aqui, né? Então, às vezes, eu tenho informações que às vezes eu vou lá conversar com a Ana e a Ana me complementa algumas informações. Eu vou lá com a Lívia me complementa umas informações. Então, cada um, né, que passa por nossas vidas, eles nos complementam de algumas informações que às vezes sem eles mesmos saberem que estão me complementando, né? Porque essa troca realmente faz com que a gente cresça e evolua, porque quando nós trabalhamos nesse sentido, a gente sabe que nunca vai acabar, né, a informação. Nunca vai acabar o conhecimento, sempre vai ter coisas novas para se adquirir. E hoje estou aqui para falar um pouco mais sobre esse contexto respiratório, né? Já que a gente está dentro desse ambiente, desse processo em que os padrões respiratórios estão com mais frequência sendo afetados, a gente percebe que a informação do entender sobre isso nos ajuda. Então, o meu objetivo principal é sempre buscar auxiliar profissionais da área da saúde a se entenderem e entenderem como o paciente chega com os sintomas deles. O que aquele sintoma que eles trazem está representando para eles. Porque a gente sabe que muitos dos sintomas que nós temos vêm de processos de estresse. Hoje, dentro do mundo científico, se fala muito que você tem gastrite nervosa, você tem o intestino irritável, você tem dor de cabeça por causa do estresse, tem tensões por causa do estresse, você tem alergia porque você deve ter ficado um pouco mais estressado com alguma coisa. Então, se fala muito dessa vertente, onde, às vezes, o eixo hipotálamo, hipofisário, adrenal está em alteração pelo estresse. Então, isso é um consenso hoje em dia, que existe o estresse e que o estresse está diretamente influenciando muitos dos nossos sintomas. O que às vezes não se sabe no mundo, às vezes da ciência ainda, é vincular a qual emoção específica está causando. Então, às vezes, se quer empregar simplesmente a dissociação. Então, isso é do corpo, isso é viral, isso é bacteriano, isso é emocional. Só que ainda não se percebeu que dentro do emocional existem ainda várias vertentes de possibilidades, que são as nossas percepções. Então, cada percepção representa uma alteração diferente. Cada percepção representa um órgão de fragilidade diferente. E é isso que a gente emprega muito quando a gente vai estudar as leis biológicas, ou a decodificação biológica, ou seja o nome que seja, né? Mas essa busca do entendimento da origem do sintoma, da raiz do sintoma, da causa de cada um dos sintomas. Então, quanto mais específico a gente percebe que mais direto ao ponto vai. E aí eu tenho falado muito e conversado muito com os alunos nesse sentido de que não basta só ser específico no que ele está vivendo hoje. Tem que ir lá no transgeracional, que é o que a psicogenealogia fala muito, e entender o porquê que aquela emoção específica para aquela pessoa faz o diferencial. Né? Porque cada um traz uma herança diferente, cada um traz uma percepção diferente, e essa percepção do transgeracional é o que dá um start para que eu perceba de uma forma e outra pessoa perceba de outra. Então, por mais que eu tenha irmãos gêmeos, às vezes, por mais que eu tenha um irmão que é próximo à minha idade, às vezes um vai perceber de um jeito, outro vai perceber de outro. Por mais que a gente viva o mesmo tipo de estresse. Né? E essa diferenciação, que já foi feito estudos, por exemplo, com relação a
irmãos gêmeos que têm sintomas diferentes, o porquê, entender esse processo. Mostra, então, que essa forma com que a pessoa lida com o processo, ele vai ter sintomas totalmente distintos um do outro. E quando a gente consegue compreender essa relação do porquê esse sintoma específico representa tal emoção específica, é muito mais fácil a gente tirar o paciente daquele processo conflitivo, daquele sintoma, daquela alteração. Então, hoje eu vou passar alguns slides aqui para mostrar um pouco esse contexto, que para quem não conhece ainda um pouco das leis biológicas, precisa saber um pouco, um passo a passo, digamos assim. Então, o que se fala, o Dr. Hammer coloca, é que sempre para haver um conflito, sempre para haver um trauma, um estresse, tem que ser vivido um conflito de maneira dramática, inesperada, vivido no isolamento. O que significa isso? Então, no mundo animal, os animais estão sempre preparados ou para atacar ou para fugir. Então, se um leão chegou, eu tenho que correr. Ou, se um leão chegou, eu tenho que atacar. Então, alguns animais fogem, outros atacam. Então, um rinoceronte, por exemplo, vai atacar talvez o leão. Enquanto, às vezes, uma raposa vai fugir de um leão. Porque se eu sou menor, se eu atacar, eu vou morrer. Então, é melhor eu usar alguma estratégia. Só que a inibição da ação significa eu estar paralisado, não ter reação. E se eu não tenho reação, eu estou em perigo de vida. Então, é esse o sentido que a gente fala sobre o estresse. O estresse é basicamente a inibição da ação, é eu estar paralisado sem poder reagir a uma situação. Então, imagine agora, eu estou aqui sobre essa situação que o vírus está chegando, eu não sei o que vai acontecer, eu não sei quando eu vou voltar a trabalhar, eu não sei quando vão me permitir fazer as atividades que eu faço naturalmente hoje em dia. Então, eu estou paralisado, esperando uma demanda de outras pessoas. Então, eu estou esperando que outras pessoas me falem o que eu tenho que eu não fazer. Então, eu estou paralisado. Eu estou numa inibição da ação. Então, simplesmente o fato de estar sobre a situação que eu estou já me remete a uma situação de estresse. Então, depois nós vamos falar um pouquinho o que esse tipo de estresse pode representar, né, Lê? Então, nesse sentido, se eu tenho esse processo, é o primeiro contexto de conflito. O segundo contexto, a partir do momento que dá um start nesse processo de alerta, de estresse, vai haver um sistema bifásico de contexto de conflito. Então, enquanto eu estou em um conflito ativo, eu estou em estresse. E isso gera um simpático-tonia. Então, meu eixo hipotalâmico adrenal está alerta, a adrenalina sobe, eu tenho que estar pronto para o que der e vier, então eu estou em alerta. Em geral, muitos dos sintomas não aparecem na fase de estresse. Porque, voltando lá, se o leão vai atacar a raposa não pode sentir dor, ela tem que fugir. Então, nesse momento, eu tenho que estar pronto, sem dor, sem sintoma, para que eu seja apto a evitar aquele conflito, evitar aquele perigo, evitar aquele padrão de problema. Então, nesse sentido, naquele momento, é necessário eu me proteger. E aí vai desencadear, a partir de então, uma série de fragilidades naquele tecido, só que não perceptível. Porque, nesse momento, eu tenho que estar apto. Agora, depois que eu relaxo, daí sim, esse momento vai ter um processo inflamatório que vai desencadear uma alteração. E agora eu vou passar um pouquinho para vocês o contexto ali de cada um desses tecidos. Estão conseguindo observar aí, Lê? Sim, tudo certo. Tá. Então, quando a gente fala sobre o contexto de gripe, por exemplo, a gente está falando do processo relacionado à parte nasal inicial e o processo pulmonar. Então, esses são os primeiros órgãos que estão fragilizados. Aqui, se vocês conseguirem ver, a parte em vermelho, ela representa um tecido derivado do ectoderma, e o tecido em amarelo representa os tecidos endodérmicos. Então, sempre dentro das leis biológicas, a gente vai olhar no processo da derivação embriológica. Então, dependendo da derivação embriológica, faz um sentido específico. Então, esse sentido específico que vai nos dar o diferencial de saber se um tecido representa um tipo de emoção ou representa outro tipo de emoção. Sabendo que em vários órgãos, em várias regiões, existem mais de um tecido. Existe uma derivação, por exemplo, ali no contexto nasal, existe uma derivação da mucosa nasal, que é uma derivação ectodérmica, então todas essas mucosas,
a mucosa da boca, mucosa do reto do intestino, mucosa da vagina, toda essa parte ela tem uma camada que é como se fosse uma epiderme, né? Então é uma camada derivada da epiderme que ela dá uma base sensorial mais forte. Então essa camada do nariz é também uma camada sensorial. Então é o quê? É eu cheirar, eu sentir o cheiro do ambiente. Então essa é uma representação para que o cheirar me seja aqueles 5 sentidos que me ajudam a me proteger. Então no mundo animal, o cheirar, o farejar, o sentir cheiros, para o animal ajuda ele a se proteger. Então se uma raposa está sentindo o cheiro do leão, antes de ver ele, eu não sei se vocês já viram aqueles filmes do National Geographic, Animal Planet, o leão ele vai por baixo ali das árvores, por baixo das moitinhas ali, para se esconder para que o outro animal não veja ele. Nesse sentido, a partir do momento que ele está escondido, a raposa ela só vai conseguir se defender sentindo o cheiro antes que o outro animal chegue tão perto. Se ele chegar muito perto, eu vou morrer. Então, nesse sentido, a parte sensorial do olfato é muito importante. Nós, como seres humanos, perdemos um pouco isso, né? Tivemos uma diminuição desse olfato, porque não é esse o principal fator hoje que nos ajuda a nos proteger. Mas no vínculo animal, o olfato era realmente algo extremamente importante. E ali, logo abaixo da mucosa, tem a submucosa nasal, que é uma parte amarela, né? Que está aqui no desenho. E essa submucosa, no desenho do lado da esquerda, tá? E essa submucosa é a parte, então, mais profunda da parte nasal e ela tem a ver com uma parte endodérmica. Então, se vocês forem ver sempre os desenhos da nova medicina germânica, das leis biológicas, elas vêm com um contexto que amarelo é endodérmico, vermelho é ectodérmico. Como é um tecido mais arcaico, né? O endoderma é um tecido mais antigo, ele tem muito a ver com contextos vitais, de sobrevivência mesmo, né? Então, aquele contexto vital para que eu possa me manter ou manter minha espécie ali. E esse tecido vital, ele tem por base no endoderma um contexto de pegar um bocado e cuspir um bocado. Então, da mesma forma que o alimento, né? Eu vou pegar um alimento com a boca e eu vou ingerir, ou se aquele alimento não é bom, eu vou cuspir aquele bocado. No nariz é a mesma coisa. Então, o pegar um bocado pode ser um pegado nasal de cheiro que eu gosto. Então, um bebezinho tem o cheiro da mãe que ele quer estar sempre perto dele para ele se sentir protegido. Então, por isso que muitas vezes não falam assim, coloca a naninha no peito da mãe para ela dormir com ele e quando a mãe volta a trabalhar, deixa a naninha ou a toalhinha ali com o bebê, que o bebê fica sentindo o cheiro da mãe e dá a impressão que a mamãe está perto. E o bebê se acalma. Então, esse contexto de pegar o bocado nasal significa sentir o cheiro da minha mãe, ou ter aquele cheiro, ou aquele namorado que tinha aquele perfume, ou aquela namorada que tinha aquele perfume, só que agora ele foi embora. Então, eu perdi aquele cheiro. Então, eu não consigo mais pegar aquele bocado de cheiro para mim. E isso vai gerando uma alteração nessa região da submucosa nasal. Na submucosa nasal, na fase de estresse, há uma proliferação de tecido. E essa proliferação, quanto mais intenso o conflito, maior vai ser a proliferação, chegando ao ponto de uma adenoide, por exemplo. Né? Então, em esse contexto de não ser capaz de pegar o bocado. Mas também tem o não ser capaz de eliminar o bocado. Então, eu moro em um ambiente onde eu não suporto algum cheiro. Então, eu não consigo eliminar aquele cheiro do meu nariz. Ou eu tenho um marido que fuma e eu não suporto aquele cheiro. Então, é como se eu quero eliminar aquele cheiro do meu nariz. Ou, como eu falo, lá em casa tem uma cadelinha que fica dentro de casa e quando eu acordo tem sempre aquele cheiro de xixi ou cocô lá em casa. Então, eu não suporto aquele cheiro. Eu quero eliminar aquele cheiro que para mim é incômodo. Então, é essa sensação de pegar um cheiro que me traga de volta talvez alguém ou eliminar um cheiro que me é incômodo de alguma forma. Então, esse sentido representa uma fragilidade, né? Eu tive um paciente uma certa vez que ele tinha um processo que ele entrava em convulsão cada vez que sentia um determinado cheiro. Porque aquele cheiro era algo incômodo para ele, que ele queria eliminar, porque representava uma cirurgia craniana que ele teve. Então, ele fez uma cirurgia por um tumor de crânio, né, tumor cerebral,
E, claro, que depois de um tumor tem o processo de sangramento. E esse sangramento ficou, né, nasal, naquela região nasal, e aquele cheiro do sangue coagulado representava uma frustração, que era uma relação de problema. Então, ele queria eliminar aquele cheiro do nariz dele. Ele não suportava aquele cheiro. E isso fazia com que ele, posteriormente, como ele trabalhava em frigoríficos, ele dava assistência a frigoríficos. Cada vez que ele ia no frigorífico, no matadouro, o que tinha o cheiro? Cheiro de sangue. E o sangue reativava para ele o momento da cirurgia onde é que ele ficou preso, né? Porque geralmente amarram a pessoa lá para ele não se mexer, não tirar os canos. E isso fazia com que ele entrasse numa sensação de se sentir preso, impotência. Então, por isso que é interessante a gente entender os porquês. Porque cada vez que a gente vive um conflito, grava os sentidos daquele conflito. Os 5 sentidos do que está acontecendo. E para ele, um dos sentidos era o nasal, representando uma lembrança do sangue, que era incômoda, um cheiro de perigo. E cada vez que ele ativava aquele cheiro, havia de novo uma frustração. Então, da mesma forma, nós como profissionais ou que trabalhamos com o paciente, quando nós trabalhamos com o paciente e ele tem processos recorrentes de rinite, tem processos recorrentes de inflamações nasais, a gente vai ter que analisar o porquê que ele está sempre reativando. Então, o que está acontecendo que está fazendo ele aflorar de novo aquele sentido? Então, nada é por acaso, né? Nenhum sintoma é por acaso. De repente, agora o corpo desejou funcionar errado, desejou causar um problema no nariz. Então, por acaso foi no nariz que a alteração começou a surgir. Por acaso ele decidiu ter uma alteração no pulmão. Não é por acaso. Então, geralmente, se tem uma fragilidade local que faz com que aquele local esteja mais propenso. Para uma pessoa, por exemplo, como meu paciente lá atrás, cada vez que ele sentia aquele cheiro, ele reativava esse processo de leitura do que aconteceu. Então, ele já desencadeava um processo de alteração. Eu já contei, os alunos aqui estão cansados de ouvir a minha história, do que eu falei uma vez que, quando eu era adolescente, na frente da minha casa tinha árvores e tudo mais, lá era direto aquelas árvores frequentes e tal, e até os 15 anos a minha rinite não tinha a ver com árvores, não tinha a ver com esse contexto de primavera e tudo mais. Só que ali, aos 15 anos de idade, eu estava passeando com a minha namorada, e daí quando nós voltamos para próxima à minha casa, ela falou, para aí, vamos conversar aí, e bem na frente da minha casa, né? Vamos conversar. E daí, naquele momento, algo inesperado acontece. Ela fala, quero terminar com você. Eu, paralisado, né? Nem entendi o porquê, não sei o porquê, não entendi, ficou aquele ponto de interrogação, tá? E ali foi um choque, que eu não pressenti aquele perigo, lembro a raposa? Eu sinto o cheiro para pressentir o perigo do animal que está por vir, ou o perigo que está por vir. Então, nesse sentido, pressentir não foi antecipado. E ali, naquele momento, o cheiro daquelas árvores representavam aquele momento que eu estava vivendo. Qual que é o detalhe? As árvores estavam na frente da minha casa. Então, ao gravar o impacto daquele conflito, cada vez que eu saio de casa, a lembrança no meu inconsciente é que aquela árvore, aquele lugar, representa o conflito. Então, cada vez que eu passo por ali, meu cérebro reativa que vai haver a separação de novo. E daí ele liga o alerta e eu espirro. Qual é o problema? Toda vez que eu saio de casa, eu espirro, né? Então, acaba vindo à tona sempre o mesmo processo desencadeador daquele sintoma, porque o meu cérebro sabe. Eu não sabia. Eu não tinha esse conhecimento porque eu não tive... ninguém me ensinou isso desde criança, que o contexto emocional pode deflagrar, como diz a Letícia, uma alteração de sintoma. E a partir do momento que eu tomo consciência, agora eu entendi, né? Então eu não preciso mais ter esse sintoma. Então, quando a gente não percebe no paciente qual é esse desencadeador, por isso que é tão importante perguntar, né? O que te faz ter rinite? É pó. Ou é as flores, a floração, é na primavera, ou é nessa época, ou é naquela época, ou quando eu sinto cheiro de perfume, ou quando acontece aquilo. Porque todos esses disparadores não são eles o problema. Porque se os disparadores fossem um problema, todo mundo que está na primavera teria que ter rinite. Todo mundo que sente cheiro de pó tem que ter rinite.
E não é assim, né? Então, se é um alterador, se é um alérgeno, toda pessoa deveria ser alérgica àquele mesmo padrão. Então, o objetivo é que, quando a gente entende o porquê aquilo se tornou um alérgeno para aquela pessoa, é mais fácil dela ver de olhos diferentes com aquela situação, né? Então, eu conto também sempre aquele contexto aqui na minha região, onde que existiam muitos temporais que destelhavam casas numa certa época, lá, uns 20, 30 anos atrás. E o nariz, ele tem muito esse processo no contexto ectodérmico de pressentir o perigo. Então, algo não me cheira bem, eu pressinto um perigo que está por vir. E quando eu entro nessa relação de não poder pressentir, ser pego de surpresa numa situação, o meu nariz ele pode entrar em fragilidade. E hoje, quem está aqui sabe que muita gente está no pressentir o perigo. Muita gente está vivendo no aqui e agora, pressentindo um perigo que está por vir, porque o vírus está chegando, a ameaça está chegando na minha cidade, meu vizinho teve, ou está chegando um perigo financeiro, está vindo uma ameaça. Então, o que pode acontecer? Então, eu tenho uma noção, principalmente dessa parte mucosa ectodérmica, de algo não me cheira bem, de algo está por vir que eu não sei o que é, né? E eu estou sempre nesse alerta de preocupação. Só que lembra que o problema não é enquanto eu estou em fase de estresse. O problema é quando eu relaxo, que aí vai ter uma parte inflamatória dessa região da mucosa. Se eu permaneço, vamos dizer, eu estou há 2 semanas sem atender, eu estou há 2 semanas ou 3 semanas vendo televisão o dia inteiro que o vírus está chegando, que pessoas estão morrendo, que tudo mais. Quanto mais tempo isso demorar, quando tudo acabar, vocês como terapeutas vão ter muito paciente com rinite. Porque está num estado de pressentir um perigo que está por vir, e quando as pessoas relaxarem, vai aparecer a fragilidade. Porque a inflamação vem quando eu relaxo, no sistema bifásico da natureza. Fase ativa de estresse simpático-tonia, fase pós-estresse parasimpático-tonia. Posso usar já o gancho do agora e o depois? Então, beleza. Então, nesse sentido, essa relação de nariz é uma propensão a muitos pacientes chegarem no consultório, se eu atendo pilates, se eu atendo fisioterapia convencional, se eu atendo psicologia, se eu atendo isso, aquilo, ele gera uma alteração que vai gerar, então, uma fragilidade nasal, né? E a crise epileptoide, que é uma fase pós-hipersimpaticotônica, após essa fase de estresse, então tem uma fase de hiperestimulação, uma fase de relaxamento, aquele estresse, e nessa fase de relaxamento tem inflamação, tem a coceira aí nasal, como tem gente coçando já o nariz, tem uma relação vinculada ao processo inflamatório e coriza que vai aparecer nessa fase PCL, pós-estresse, e após essa fase tem uma hipersimpaticotonia, é uma hiperestimulação do sistema nervoso, voltando a uma fase de ativação do sistema nervoso para que o corpo agora volte a uma normalidade. E esse pico de hiperestimulação gera espirro. Então, o espirro é uma das fontes que gera a relação de reativação para daí haver uma correção e uma cicatrização desse tecido. Então, nós temos uma crise epileptoide, que é essa denominação, né, que a gente chama, dentro das leis biológicas, uma reestimulação daquele tecido. É sempre um estímulo exacerbado que não é controlável. Então, o espirro não é algo controlável. O vômito não é algo controlável, a diarreia não é algo controlável, né? Então, é uma hiperestimulação simpático-tônica momentânea que faz com que o meu corpo ele se reeduque, reorganize para voltar a uma normalidade. E aí, voltando, nós falamos do nariz, né? Tá todo mundo entendendo? Tá dando para compreender? Tá conseguindo seguir o raciocínio? Vai falando aí, tá? Vai me dando um ok aí do lado, no chat, para eu saber se eu paro de falar ou não paro de falar, continuo, sigo. Então, vai lá. Então, nesse sentido, nós olhamos com relação à parte nasal, que é esse pressentir o perigo. Por que algumas pessoas falam, então, que tem perda de olfato durante essa fase do vírus? Porque na fase de estresse, enquanto eu estou nesse processo de alerta, na fase inicial, há uma necrose tecidual. Então, enquanto a necrose tecidual é que o medo iminente, o perigo iminente está ali. Então, eu tenho que estar alerta porque esse perigo iminente está me rondando. E nesse alerta, eu tenho que cheirar, eu tenho que
tá vindo, tá chegando. Aí, essa necrose tecidual, ela vai desenrolando, né, para que eu seja mais capaz de farejar durante a fase de estresse. Então, eu tenho que abrir o meu seio nasal para que eu tenha mais capacidade, que é essa parte superior nasal aqui, que está essa região do sentir. Os receptores sensoriais estão ali nessa região superior do nariz. Quando agora eu relaxo, e o relaxo pode ser momentâneo, uma coisa bem interessante, assim, que às vezes há uma confusão nesse sentido, é o seguinte: quando se fala que eu tenho uma hiperestimulação, se fala muito que a fase parasimpática é uma fase inflamatória. Só que tem um detalhe: não necessariamente a gente precisa passar essa curva abaixo da simpaticotonia. Então, eu tenho uma hipersimpaticotonia, mas eu reduzi um pouco a hipersimpaticotonia. Então, por exemplo, eu estou no estresse, que o perigo está para acontecer, o vírus está chegando, e agora eu começo a ver notícias boas. Ai, as pessoas estão se salvando, não é para tanto, não precisa. Eu começo a ouvir a Letícia lá nas lives, começo a perceber que não é para tanto, que eu posso olhar com outro olhar, eu começo a pensar com outros profissionais que eu posso lidar melhor com aquela situação. Então, eu estou com uma diminuição dessa simpaticotonia, mas não quer dizer que eu saí completamente da simpaticotonia. Eu posso ter uma baixa, mas eu ainda estou num processo simpático-tônico. Então, não sei se vocês já viram o desenho da segunda lei, né, bifásica da natureza. Então, tem um efeito simpático-tônico. Eu vou desenhar aqui. Efeito simpático-tônico. Dá para ver aí, gente? Então, eu tenho uma onda durante o dia, durante a noite eu caio, então, numa parasimpaticotonia. Agora, eu tenho uma hiperestimulação simpático-tônica, tá? E ali eu tenho uma linha de projeção. Essa linha é a linha onde que eu caminho naturalmente com relação ao tempo. Só que, vocês verem que tem várias ondulações na parte simpático-tônica? Essas ondulações representam o meu caminhar. Então, eu estou hiperestresse. Nossa, eu ouvi uma notícia e entrei em estresse. Agora, passou uns momentos, eu fiquei 5 horas sem olhar para a televisão e eu parei de ver as notícias. Então, eu relaxei um pouco. Agora, eu vi outra notícia no WhatsApp. Daí, hipersimpaticotonia de novo. Então, eu fico oscilando de uma hiper para uma menos hipersimpaticotonia. Agora, eu ouvi lá a live e vi que não era para tanto, eu posso relaxar. Então, eu posso reduzir esse processo. Ó, eu reduzo esse processo, eu não estou numa hipersimpaticotonia, mas eu ainda estou acima do ponto de simpaticotonia. Eu não desci para uma parasimpaticotonia. Só que mesmo eu reduzindo isso, eu já começo a ter sintomas. Então, não necessariamente eu preciso descer a curva lá para baixo para começar a ter sintomas. Então, tem pessoas que, por mais que ainda estão vivendo estresse, já podem sentir alguns sintomas. E aí eu posso começar a ter. Então, essa baixa do sentir o cheiro, eu tenho, às vezes, uma inflamaçãozinha, uma coceirazinha, eu tenho, às vezes, uma corizazinha. Eu já posso começar a ter alguns sintomas. Só que o sintoma mais forte vai aparecer quando, enfim, eu resolvo tudo, agora está tudo bem, agora voltou à normalidade. Então, esse é um contexto do porquê que o processo nasal acontece, né? Então, só para vocês entenderem nesse sentido. E o contexto relacionado à parte, então, dos seios da face, que é essa figura do lado direito aqui para vocês. Então, tem o seio frontal, o seio nasal, o seio zigomático, né? Que estão relacionados aos seios da face, então a sinusite. Quando nós temos um processo de alerta, você também não tem sintomas naquela região. Mas quando, enfim, eu relaxo, aí tem produção de muco naquela região do seio da face. E essa produção de muco é o que vai dar aquela sensação de que eu tenho um muco purulento, um muco denso na hora de espirrar, ou de uma coriza que às vezes é mais um clara de ovo, né? Ou dores, né? Dores na região do zigomático, uma sensação de dor nos dentes, peso na região frontal, né? Quando eu baixo a cabeça parece que está pesada a cabeça. Então, nesse sentido, é um processo um pouco mais intenso do que o contexto relacionado simplesmente à parte nasal. Então, nasal tem um pressentir um perigo.
Ali no seio da face, eu tenho um processo um pouco mais interno. E quanto mais interno, mais forte é o conflito. E nesse sentido, a gente pode associar. Para que serve a região frontal? É do raciocínio. É de eu achar soluções intelectuais para um problema. Então, algo não me cheira bem, que eu tenho que achar uma solução intelectual pelo financeiro que a gente está passando pelo perigo. Ou zigomático, que pode ter em relação muitas vezes com os dentes, né? Que eu tenho uma relação de dor lateral, que eu tenho o pressentir um perigo, algo não me cheira bem com relação a uma situação onde eu não posso dissuadir. Os dentes servem para eu mostrar os dentes, eu confrontar, o animal mostra os dentes para agredir. E se eu não posso agredir, eu não posso mostrar os dentes, eu me proíbo em mostrar meus dentes, eu tenho uma fragilidade dentária. Então, eu posso ter uma associação, né, de sinusite, né, com relação ao contexto nasal, de algo não me cheira bem, e não ser capaz de poder dissuadir. Ah, eu estou trancado aqui com meu marido, eu estou trancado com a minha esposa em casa, só que se eu brigar o tempo inteiro vai virar um inferno. Então, é melhor eu não mostrar meus dentes, porque assim a gente evita o problema. Só que aí, quanto tempo que eu fico dia após dia vivendo aquela situação? E quando, enfim, agora eu posso sair de casa. Ufa, já não aguentar mais, agora eu posso ir trabalhar, posso ir viajar. Então, eu relaxo aquela situação. Então, pode vir pacientes com processo de sinusite, não podendo dissuadir ou não podendo achar soluções intelectuais para resolver um problema, às vezes financeiro, porque nesse contexto financeiro, talvez não seja agora que eles vão resolver. Talvez, posso voltar a trabalhar? Posso. As pessoas não estão comprando, as pessoas estão preocupadas, elas não vão gastar dinheiro, então vai passar 1 mês, 2 meses, 3 meses, até talvez reequilibrar. E agora, quando daqui 3 meses reequilibrar, daí sim, quando teus pacientes chegarem com sinusite, tu vai, o Ivan falou isso, que o paciente podia chegar com a sinusite, que o paciente podia chegar com a rinite, só que daí agora precisamos encaixar o que ele viveu nesse sentido. Tá ficando claro aí? Tá dando para entender? Né? Então, esse paciente que daqui 3 meses vai chegar para vocês, ele vai chegar devido talvez a uma situação hoje, no aqui e agora, né? Do que ele está vivendo sobre essa situação. Mas provavelmente a Letícia vai falar aí nas próximas aulas aí, né, no contexto das cápsulas aí do conhecimento, sobre o processo transgeracional que vem nesse sentido também. Então, que daí a gente vai costurando a informação, né? Ou seguindo a cordinha lá, né, para seguir até no processo, né? Então, aqui nós estamos no processo do hoje, do aqui e agora. E é preciso entender o aqui e agora para entender o que está despertando para aquele paciente essa relação. Então, por isso que faz tanto sentido e é tão importante saber o porquê nasal e não uma falta de ar, por exemplo. Porquê nasal ao invés de uma diarreia? Porquê nasal ao invés de, sei lá, uma dor na perna? Então, nesse sentido, entender o porquê é essa região vai fazer sentido para entender o que ele viveu agora na vida dele, que fez com que esse sintoma começasse a aparecer. E aí é importante para o terapeuta também entender o porquê que esse sintoma surgiu quando ele relaxa. Por que é um processo inflamatório que aparece quando ele relaxa? Porque a pergunta feita para o paciente é o que você relaxou quando o sintoma começou a aparecer? Né? E não o que você está vivendo de estresse agora. Não estou vivendo nada de estresse, agora a vida está melhor, agora eu voltei a trabalhar, está tudo certo, agora eu estou voltando a viajar, já não está mais brigando com a minha esposa, então está tudo tranquilo agora. Então, a pergunta que tem que ser feita é muito importante. Porque se eu faço a pergunta errada, eu estou no lugar errado. E daí entra aquele problema da ciência, né? Porque o paciente tem problemas nasais por causa do estresse. Mas se ele tem problemas nasais por causa do estresse, e se ele não está vivendo mais estresse agora, como é que vai dizer que é o estresse a causa? Então, ele pode ter, claro, um estresse com relação ao trabalho, com relação a outros, um colega de trabalho que dá problema, que ele tem uma irritabilidade, que ele tem uma situação de incômodo com o chefe, que critica ele, desvaloriza ele, mas não é o contexto nasal. Então, a gente pode ter vários estresses ao mesmo tempo. Só que perguntar para o paciente qual é o estresse que ele está vivendo agora não vai fazer sentido com o estresse que está desencadeador daquela rinite. Né? Então, por isso que é importantíssimo saber qual é a pergunta correta a se fazer em cada sintoma, para que daí você seja mais pontual e mais preciso. Né? Então, descendo um pouco mais, nós falamos da parte nasal, só que nós temos também a parte... Não quer me ajudar, Letícia. Deixa eu voltar aqui, vamos corrigir aqui.
Vamos por partes. Eu vou trocar. O Zoom não tá me gostando de mim hoje. Pronto. Dá para ver o pulmão agora? Ok? Então, com relação ao pulmão, você sabe que o COVID, um dos sintomas é o contexto nasal, fragilidade nasal, e outro sintoma, quando é mais grave o processo, é um processo pulmonar, de uma pneumonia. Nesse contexto pulmonar, vocês estão vendo aí uma baita coloração nesse pulmão. E nós temos 2 tecidos principais que a gente tem que olhar com relação à pneumonia. Primeiro tecido específico é esse tecido amarelo do pulmão mesmo, que está representando os alvéolos pulmonares. Então, vocês veem que tem sempre uma ramificação ali, a árvorezinha, e é como se não fosse a árvore. Nós vamos olhar para as folhas da árvore. As folhas é esse amarelo. Então, os galhos são os vermelhos, que é os brônquios, os bronquíolos. A gente precisa olhar para o amarelo da região pulmonar. No meio aqui dos brônquios tem pontinhos amarelos também, né? Mas não é esse o contexto. Ali, essas relações aqui são vinculadas a mais a produção de surfactante. Nós queremos olhar para essa parte amarela do pulmão. Essa parte amarela é os alvéolos pulmonares. Então, um dos desencadeadores da pneumonia é esses alvéolos pulmonares. E quem sabe aqui o que os alvéolos pulmonares são desencadeadores? Qual é o conflito relacionado aos alvéolos pulmonares? Quem responde aí para mim, só para saber se o pessoal está ligado nas leis biológicas aí? Não ouvi aí, hein? Não estou ouvindo. Pânico, medo de morte. A Ana aí foi rápida. Vida ou morte, medo de morte. Então, a base inicial dos alvéolos pulmonares está relacionado a pegar um bocado de ar ou eliminar um bocado. Lembra que endoderma é sempre pegar um bocado e cuspir um bocado? A base inicial que o Hammer falou é pegar um bocado de oxigênio. Mas se eu não consigo pegar um bocado de oxigênio, eu estou em perigo de morte. Então é esse medo iminente, medo pânico, que a morte está sobre mim, que a morte me ronda, que eu estou vinculado à morte aqui ao meu redor. Seja comigo, seja de um próximo. Então, esses alvéolos, eles servem para captar mais oxigênio. Então, se eu vivo uma fase ativa de estresse com relação a perigo iminente de morte, o vírus está chegando, eu vou morrer, eu peguei uma gripe agora e eu posso estar com coronavírus e eu posso vir a morrer. Então, tem quantas pessoas... Eu ouvi relatos assim de pessoas que, o vírus chegou agora na cidade e as pessoas começaram a chorar, né? Que agora eu vou morrer também. Claro que nada é por acaso, a gente não pode julgar essas pessoas, porque a gente sabe que, no contexto hereditário, passou por uma epidemia. A família passou por mortes. A pessoa não vai trazer à tona um choro, um desespero com relação ao coronavírus por acaso. Por isso que a gente não pode julgar os colegas que trabalham com as leis biológicas, os colegas que trabalham com a psicogenealogia, que eles estão com medo. Porque não é por acaso que estão com medo. Quem está com medo é porque viveu na história familiar esse contexto. Seja que lembra de, eu tive um irmão que morreu de infecção na infância, tive um parente que morreu de gripe. Então, seja consciente porque lembra dessa história, seja porque houve algo inconsciente. Eu mesmo fui fazer a árvore sensitiva para olhar para isso, Lê, e eu vi a imagem de eu enterrando, ou meu antepassado enterrando filhos e esposa. Então, nesse contexto de que eu, mesmo sabendo, mesmo confiando no método, lá no meu interior mais profundo tem algo na psicogenealogia que eu encontrei sobre o medo que os meus vão morrer. E isso traz um incômodo inconsciente. Por mais que racionalmente eu estou seguro, lá dentro às vezes tem uma angústia, lá dentro eu tenho uma insegurança, lá dentro aflora algo em alguns momentos que eu não queria sentir, mas simplesmente eu sinto. Então, por isso que muitos dos colegas podem sentir, sim, uma emoção de pânico, medo, porque a morte pode rondar, porque na interpretação do inconsciente existe um perigo iminente de que a morte iria rondar lá no passado. E aí, esse processo em fase pós-estresse gera, então, fase ativa de estresse, prolifera células nesses alvéolos pulmonares. Por quê? Por que vai ter a função de aumentar células ali naquele momento? Porque se eu tenho perigo de não conseguir captar mais oxigênio,
Quanto mais células de alvéolo pulmonar tiver, mais oxigênio eu vou conseguir pegar. Tá? Esse é o sentido biológico. Então, o corpo não é burro. Ele vai, por acaso eu vou agora proliferar células e desencadear um câncer ali para aquela pessoa. Não! Ele quer proliferar para a sobrevivência, porque naquele momento eu estou em perigo iminente de morte. Só que o cérebro não consegue distinguir algo real, eu estou mesmo em perigo iminente de morte porque alguém me pegou, tem uma arma na minha cabeça, ou que eu estou no hospital com dificuldade em pegar oxigênio, eu estou lá vivendo uma situação de que uma cobra está enrolada no meu corpo e eu estou não conseguindo, me sufocando ali naquele momento, que eu tenho que proliferar células para pegar mais oxigênio. O cérebro não entende se é real ou imaginário. Então, eu estou imaginando que eu vou morrer. E aí, o processo, hoje vocês sabem que existem muitas pesquisas com ressonância, onde que eles falam para a pessoa, faça uma ação. Então, movimente o braço. E aí, uma região do cérebro, ela começa a acender uma corzinha. Agora, imagine você mexendo aquele braço. Então, ele nem está mexendo, mas o fato de imaginar aquilo já faz acender aquela mesma luzinha no cérebro. É a mesma coisa do que aquele brincadeira que você faz, né, Letícia? Imagine você colocando um limão, aquele limão verdinho, gostoso, saboroso ali, aquele conotação ácida ali na tua boca e já começa a salivar. Eu nem coloquei na boca e eu já estou salivando. Então, se essa interpretação imaginária faz com que eu comece a salivar, por que não esse imaginário possa fazer com que comece a alterar outros órgãos, outros tecidos? Então, naquele momento que eu imagino que o perigo de morte está iminente, ou eu tenho um parente que está no leito de UTI, está em perigo de morte, aí a gente tem esse processo de que, não necessariamente comigo, mas eu me associo a uma pessoa próxima a mim. Ou eu acompanhei alguém no leito de morte. Ou só imagine aquelas pessoas que não possam enterrar os seus familiares, não possam velar os familiares, ou o luto que vai ser para essas pessoas, não poder velar os familiares e viver aquele momento de morte sem poder se despedir. Então, essa relação de morte que eu não lidei bem, essa relação de morte que eu estou vivendo, vai fazer com que a pessoa entre no processo. E aí, o mais interessante para você que é terapeuta, aquele paciente que vai vir depois de 1 ano, que viveu essa morte, e você vai fazer uma terapia de luto com ele, vai fazer uma terapia para conseguir deixar aquele passado para trás. O que vai acontecer no processo pós-estresse? Um processo inflamatório. Então, você tem que saber e falar para o teu paciente, nós mexemos nisso. Depois que a gente mexe nisso, pode ter uma inflamação nesse órgão. Então, se o paciente começar a apresentar uma inflamação pulmonar, ter catarro, ter uma gripe, depois da sessão mesmo, você tem que dar segurança para ele que tudo bem, faz parte do processo. Se precisa tomar um medicamento para aliviar esse sintoma que está muito intenso, ok, acompanha ele. Mas o paciente tem que saber. E aí cria muita bagunça que às vezes tem profissionais que falam, não vai ter esse sintoma nenhum, não vai dar alteração nenhuma depois da sessão. E não sei o que aconteceu. Então vai buscar outro processo, porque isso não é comigo. Não, e a gente precisa saber, mesmo na psicologia, quando tem muitos psicólogos, às vezes eu fui fazer terapia muitas vezes, MDR, Brain Spotting, e depois da sessão eu comecei a ter, às vezes, o olho que inflamou. Eu tive diarreia depois da sessão. Mas se o terapeuta não sabe, ele não tem como dar suporte, aquele paciente vai embora, porque eu fui lá naquele terapeuta e tive doença depois, E não é que eu tive uma doença, eu tive um processo de correção. E quando você explica para o teu paciente, é natural que o teu corpo precise passar por esse processo para que agora saia dessa alteração, para que não vire algo pior depois. Que quanto mais tempo você passar por isso, mais forte vai ser esse sintoma posteriormente. Faz sentido para vocês que são terapeutas? É importantíssimo saber disso. Porque senão, aí o paciente às vezes não vai criar um descrédito sobre você, porque o método que tu faz está piorando o sintoma dele. Ou você não sabe acolher ele, mostrando para ele que, não, isso é natural pelo processo. Vem aqui que a gente vai olhar, a gente vai conversar. Então, acolha o paciente. Geralmente a gente fala tanto que, no sentido dos canais coletores do rim, que é o contexto de isolamento, abandono,
quando a gente não dá o suporte, o paciente se sente abandonado, se sente desprotegido. E aí, quando gera o abandono, representa uma situação de piora no quadro. Então, o paciente que se sente abandonado, não apoiado, tende a piorar esse processo e aí o sintoma tende a ficar pior. E é exatamente, Vanessa, porque muitas pessoas têm a visão que ter sintoma é ruim. E não, na verdade, ter sintoma não é ruim. Ter sintoma é que eu estou, às vezes, saindo do estresse. Qual é o problema? Sintomas recorrentes é ruim. Sintomas recorrentes quer dizer que não tá resolvendo. Tem alguma coisa pendente? E o que a gente precisa saber é que colocar aquele sintoma para debaixo do tapete não vai resolver aquele problema. Colocar aquele sintoma com medicamento, às vezes, simplesmente não vai resolver. Medicamento é sintomático, né? Vai tratar o sintoma. Então, não adianta colocar para debaixo do tapete sem achar a causa. Então, aqui a gente é buscadores da origem, do sintoma do paciente, buscadores da epigenética, buscadores da origem, da causa, da raiz, de tudo que está causando aquele processo. E aí, quando a gente busca, e é o detetive, né? A gente é o detetive que vai seguir as pistas para chegar naquela alteração. E aí a gente consegue chegar no porquê daquela alteração, né? E aí, chegando no porquê, a gente consegue sair desse processo. As perguntas aqui, Lê, vamos responder depois? Tá me ouvindo? É que eu botei você como anfitrião e daí meu som ficou desligado. Eu acho que você pode ir respondendo, né? Acho que é bacana, o pessoal tá botando no chatzinho aqui. Eu até estava escrevendo, se você puder falar alguma coisa sobre como gerenciar também sintomas que as crianças estão manifestando, porque ainda que elas não sejam o ponto mais frágil nesse momento, em termos da biologia, elas são o transporte disso, mas ao mesmo tempo elas estão sem o filtro do consciente, né? Então, algumas delas estão manifestando alguns sintomas. Seria legal também a gente dar uma dica sobre como a gente, tomando consciência desse momento, né? Eu botei ali até uma observação de que não é o fato de que a gente ressignificou, talvez isso como terapeutas, que a gente não vai acessar, bem como você colocou, as memórias de medo, porque muitos de nós viveu isso, né? Somos filhos ou netos de descendentes que migraram na guerra, que tiveram que se esconder por causa da guerra, né? Tantos conflitos que a gente registrou. Então, como a diferença é o que vou fazer com esta reação, né? Com esse medo que às vezes me aparece. É o gerenciamento das emoções que é muito importante, né? Então, obrigado. A tomada de consciência é mais importante, né? Então, quando eu tomo consciência e sei o porquê, eu diminuo o medo, né? Porque enquanto eu estou no inconsciente, eu sempre falo, a gente tem medo do desconhecido. A gente tem medo do que não conhece. E enquanto a gente fica com medo do que não conhece, a gente permanece naquele processo. Então, eu tô com uma dor de garganta e eu não sei o porquê que eu tô com aquela dor de garganta. Ainda mais com tudo que se está te falando. E eu crio dentro de mim que aquilo pode ser algo pior. Então, enquanto eu não conheço, a minha realidade do que eu conheço é a morte. A minha realidade do que eu conheço é um perigo de eu ficar no hospital ou me afastar dos meus filhos porque eu vou ter que ir para o hospital, vou ter que ficar em quarentena e afastado de todos. Então, enquanto eu tenho o que eu conheço na minha cabeça, que não é a origem daquele sintoma, eu vou ficar na paranoia. Eu vou ficar sempre pensando no pior que pode acontecer, né? Então, o que o nosso cérebro coloca? Se a gente pensar no bom, eu vou ficar ali naquele processo, mas a gente precisa pensar no ruim para não ser pego de surpresa. Então, a base do nosso cérebro é pensar no pior que pode acontecer para não ser pego de surpresa. Por exemplo, se um homem da caverna fosse sair da caverna e ficasse pensando no bom, não vai ter ninguém que vai me atacar, não vai ter nem um leão aqui, eu vou conseguir pegar todas as frutas e vai andando bem calmamente lá, bem tranquilo. Não, né? O homem da caverna ele não tem foco. Ele tem que estar alerta com tudo, né? Ele tem que estar alerta, preocupado, tenso, porque o perigo me ronda. Então, eu tenho que estar apto a fugir ou me proteger de todo o perigo que pode acontecer. Então, nesse sentido, o foco, ele não é algo que a gente nasce com ele. A gente nasce com o alerta. Não falam tanto de criança que tem que ter foco. Mas se a criança entra com o processo de ter que estar sempre alerta porque o mundo é perigoso, eu não tenho foco, eu tenho que estar alerta.
E a criança é muito perceptiva, eu vejo muito com a expressão corporal dos adultos. Então, eles olham para o adulto, se o adulto está tenso, se o adulto está irritado, a expressão não mente. Por mais que o adulto queira disfarçar que está tudo bem, o adulto queira disfarçar que está tudo ok, a criança percebe que tem algo estranho acontecendo. E se ela percebe que o adulto que deveria me proteger não está seguro, quem que vai me proteger? Né? Então, eu tenho que estar alerta, porque se o adulto está com medo, eu tenho que estar alerta também. E aí gera um estado de tensão naquela criança perante a situação que está acontecendo. Então, o que é importante o pai ou a mãe entenderem? É entenderem e saberem dialogar. Porque muitas vezes os pais não dialogam com as crianças. Não tem uma troca com as crianças. E não estou dizendo que dialogar assim, tem um vírus chegando, então a gente está preocupado por causa disso e a gente vai entrar no perigo. Não, é dar segurança. Papai está preocupado com o financeiro, papai está preocupado com essas situações, mas não se preocupe, é algo momentâneo que está acontecendo agora, mas já vai passar e o papai e a mamãe vão resolver. Né? É dar segurança, que a responsabilidade é dos adultos. Se fala muito no contexto até de Helling, né, de a criança assumir o papel dos pais porque tem que ser responsável e cuidar dos pais porque o pai e a mãe não estão bem. Ou a mãe está chorando, o pai está irritado e ela tem que assumir aquele papel de botar o equilíbrio naquela família para que todo mundo fique bem. E aí ela gera um hiperestresse, né, de ter que estar de prontidão. E não, os adultos têm que assumir o papel de adultos da casa. Se aquela criança não sabe dialogar ainda, eu acho, pelo menos, que o pai e a mãe que são conectados com uma criança conseguem analisar o que ela possa estar vivendo naquele momento. Se eu desconectei daquela criança porque eu nunca estou com ela, ou porque tem no processo hereditário mesmo um bloqueio, que filhos são problema, filhos trazem transtorno, vai ter uma desconexão com a criança e com a mãe. A gente fala que o parto cesárea já é um processo de desconexão, né? Porque não tem a liberação da ocitocina como deveria. Né? Então, esse processo de não integração mãe e filho, às vezes pode dificultar o processo de comunicação e integração. E quanto mais junção tem ali, e a gente fala dessa junção, às vezes até com o seio, é que enquanto eu estou em contato, a mãe com o seio da criança, quando eu estou presente ali naquele momento, não estou no celular enquanto estou amamentando, não estou, às vezes, fazendo outras coisas, eu tenho essa conexão visual com a criança, eu tenho uma comunicação. Eu falo que com a minha filha mais nova, a gente se comunicava mentalmente. E por que não? Né? Por que não? A gente pode se comunicar com aquela criança, conseguindo, com troca de olhar, perceber o que ela está querendo. Só que a gente perde essa conexão. A gente perde esse vínculo. E aí o pai e a mãe não sabem ler o que a criança está querendo. Se ela quer fazer xixi, ou tá cocô, ou se ela está chorando por causa disso, por aquilo, fico paranoico, com medo, eu não sei o que está acontecendo, e daí gera uma piora, né, dessa conexão. Então, essa conexão é importante, né? É trabalhar com o pai e com a mãe para restaurar essa conexão e conversar. Se eu acho que eu não devo conversar com ela acordada, tem o que se chama de sleep talking, ou conversa no sono REM. E após a criança estar dormindo, depois de 30, 40 minutos, você dá uma cutucada, fulano, não acordou? Você começa a falar, papai e mamãe estão vivendo isso, nós estamos passando por isso, aquilo, aquele outro. Falar a real, né, o que realmente está acontecendo, o porquê que a gente está nervoso, porquê que a gente está ansioso, né, porquê que a gente está brigando dentro de casa. E isso que eu falo com minhas filhas, não tem como a gente não se preocupar por situações de não estar atendendo. Não tem como a gente não ficar preocupado com algo. E não tem como não dar rusguinhas entre o esposo e a esposa, às vezes em casa, é natural. Mas se nem os adultos entendem por que eles estão agindo assim, não tem como eles darem segurança para a criança que nós estamos vivendo isso por causa disso, mas não se preocupe que vai passar. Se nem os adultos entendem, não tem como a criança entender. Por isso que é importante os adultos terem uma compreensão. E é o que a Eleanor Luzes, da ciência do início da vida, fala um pouco nesse processo de pais conscientes. Os pais deveriam ser conscientes do que é ter filhos desde a adolescência, sabe? Desde a adolescência já deveria ter um ensinamento de pais conscientes que já saibam lidar com as emoções, que já saibam recepcionar uma criança, comunicar com uma criança. Então, a ideia que eu dou, eu falo demais, né, Ale? Mas a ideia que eu dou é conversar com a criança para dar segurança, tá? Expressar a segurança, expressar o que está acontecendo, se for possível, se não durante o sono, expressar aquela informação, mas sempre expressa a informação, daí corta, mas, o mas corta tudo que passou, mas
tudo vai ficar bem. Depois do mas, você não fala não, tá? Não usa mais a palavra não. Depois vai ficar tudo bem, pode ficar tranquilo, você pode ser feliz, pode brincar como criança, pode ser a criança que você é, que o papai e a mamãe vão resolver tudo, que o papai e a mamãe vão dar suporte a você, que o papai e a mamãe são responsáveis pelo que vai acontecer aqui, que o papai e a mamãe vão ficar bem. Por mais que talvez não aconteça ou ficar bem, mas ali o objetivo é, e seja honesto, é de coração, tem que ser visceral, tem que ser sentido como real. Se a mãe fala, vai ficar tudo bem, mas não acredita nisso, não vai funcionar. Não vai. Tá? Definitivamente não vai funcionar. Então, é importantíssimo que seja coerente. E a coerência é entre razão e emoção. O que eu falo e o que eu sinto tem que estar no mesmo sentido. Não sei se faz sentido isso para vocês, mas a emoção gera sintomas e a Letícia fala isso. A emoção gera sintomas e a emoção cura. Então, se eu expresso com emoção e verdadeira emoção, sim, é possível curar aquela criança e ela sair daquele sintoma. Aí a Vanessa fala aí sobre esse desespero em busca das vacinas. Ok, cada pessoa usa das suas formas que ela se sente segura. A minha preocupação sempre com vacinas é a intoxicação. Então, sempre quando eu utilizo da microfisioterapia para olhar nas minhas filhas depois da vacina, olhar qualquer paciente depois da vacina, a gente encontra infecção, que é infecção viral, e intoxicação. Então, a intoxicação também causa sintomas. E essa intoxicação é pelos metais que são usados para conservar a vacina. Então, para mim, o problema não é estar com o vírus ali, né? A gente sabe que todos nós vamos ter o vírus. Porque o que o Hammer fala? Que quando a gente, por exemplo, os indígenas, eles estavam numa tribo isoladas e eles tinham pequenos sintomas baseados com as vivências que eles tinham. Chegou uma onça aqui perto da nossa tribo aqui e representou um perigo, ou atacou alguém, a gente passou por um susto, passou por uma ameaça, certo? Depois o pessoal vai ter uma bronquite, depois vai ter uma tosse, depois vai ter uma gripe, por causa daquela ameaça. E sempre se fala que os micro-organismos que estão ali já dentro desse lugar onde é que eu habito, eles vão nos ajudar a reestabelecer o funcionamento daquele órgão. Então, a gente trabalha em simbiose. Então, as bactérias, os vírus já estão dentro da gente. Tá? Muitos deles. Já estão dentro da gente para nos auxiliar a necrosar. E hoje se fala em muitos estudos que a gente vive simbiose, onde tem mais bactérias, às vezes, do que células do nosso corpo. Né? E elas vão estar ali em simbiose para nos auxiliar. Eles vieram antes do que a gente no mundo, né? Então, na Terra, há quantos milhões de anos existem os micro-organismos? São os primeiros habitantes da Terra. Nós que viemos depois. Nós invadimos o território deles. Então, a gente vive em associação. Tá? Qual é o problema? Os brancos chegaram e invadiram a tribo. E com eles trouxeram micro-organismos que aquela tribo não conhecia. Então, aqueles micro-organismos que vieram da Europa, aqueles micro-organismos que vieram de outro lugar, que não eram conhecidos por aqueles índios, eles representaram um perigo a mais. Então, os índios viveram a ameaça, afloraram de novo aquele sintoma, e se eles estivessem com os micro-organismos deles, era um tipo de sintoma. Agora, com micro-organismos que o meu corpo não consegue assimilar, o sintoma é maior. Então, digamos que o coronavírus não é algo que a gente assimila. Pelo menos esse não é algo assimilado porque não está já dentro da gente. A H1N1 talvez já se espalhou e já está dentro da gente. Mas o coronavírus não. Então, o sintoma com o H1N1 vai ser um. O sintoma com o corona vai ser outro, porque não está assimilado no nosso corpo. Então, por isso que o sintoma tende a ser maior. Mas vocês viram que 86% das pessoas não tem sintoma. É assintomático. Então, isso nos dá a entender que precisamos ter uma fragilidade no órgão para que o sintoma apareça. Da mesma forma que os índios. Se os índios viveram uma ameaça, eles tinham um padrão pulmonar de fragilidade que deflagrou, eu vou usar a tua palavra aí, deflagrou o início daquele sintoma. Né? Se eles não tivessem vivido a ameaça, talvez não teriam sintomas. Então, por isso que se fala que a propensão maior
de vínculo a uma doença grave é quem já tem uma fragilidade. Propensão, tá? É quem já tem uma fragilidade. Que eu já tenho um processo pulmonar, já estou em fase pós-estresse de alguma coisa, que talvez não tenha nada a ver com agora, o que a gente está vivendo agora. Tá? Talvez algumas pessoas vão pegar daqui a pouco o coronavírus e vão ter sintomas devido a esse senso de ameaça do que nós estamos vivendo hoje. Lembra que eu falei do pressentir o perigo? Tá? Então, hoje é consenso que todos nós vamos ter. Tá? Seja por vacina ou seja por imunização ambiental, porque a gente entrou em contato com alguém. Qual que é o maior perigo? É que a gente deixe de se imunizar agora e no inverno entre agora no contato com o vírus, que é o momento que a gente vai estar mais fragilizado, pulmonarmente, principalmente os idosos. Então, esse contexto de adiar a curva pode fazer com que pessoas entrem no impacto, às vezes, maior em algum momento. Tá? Então, o que todos nós vamos receber, ok, a gente vai receber para agora estar imunizado a ele, seja por vacina ou seja por o contato. Só que qual é o porém que eu vejo, tá? Eu nunca estudei a fundo vacina, mas o que eu vejo que se fala é da intoxicação. Tá? Então, ter o contato com o vírus em si é a mesma coisa que ter o contato no ar, ali, ter o contato com outra pessoa. Mas a intoxicação da injeção, junto com o conservante, talvez traga algo a mais, tá? Um sintoma a mais. E aí a gente coloca o contexto de que a pessoa que vai ser imunizada, ela pode ter um sintoma depois. Porque ela captou agora o vírus e captou a intoxicação. E se ela tem uma fragilidade, ela pode iniciar uma alteração mais intensa. Não se fala, eu fui tomar a vacina da gripe e tive gripe depois. Não é? Porque se ela tem uma fragilidade, ela tem uma propensão. Agora, quando eu vou dar uma vacina para as minhas filhas, as vacinas obrigatórias, eu atendo elas com a micro antes e elas vão fazer a vacina e elas não têm terreno frágil para desencadear um sintoma. Então, elas não desencadeiam o sintoma depois da vacina. Então, se eu não tenho um terreno propenso, eu não tenho a propensão de ter o sintoma depois. E daí eu trato depois por causa da intoxicação, porque tem um metal pesado. Tá? Para diminuir essa propensão de elas terem um risco. Tá ficando claro? Não sei se eu respondi, Vanessa. A Ana, e olha que interessante, no cérebro o caminho entre realidade e imaginação e realidade é o mesmo, mas a direção é diferente. Quando estamos falando de imaginação para a realidade, primeiro sentimos e depois vemos. E quando falamos da realidade para a imaginação, primeiro vemos e depois sentimos. Nesse sentido, é fundamental buscarmos ferramentas de meditação, visualização, livros, histórias, que nos façam sentir seguros, que ressignifique esse processo. Né? É isso aí. O que ocorre quando a pessoa toma vacina e fica muito mal? Acho que eu respondi já, né? Então, nesse sentido. Obrigado, Raquel. Achei você aí. Tá? Tá. Então, é esse o sentido. Então, quando tem uma fragilidade, ela tem uma propensão a desencadear um sintoma. Se ela não tem a fragilidade, ela não tem uma propensão. Da mesma forma que fala-se que 86% não vai ter sintomas quando entrar em contato com o coronavírus. Só que eu vou ser um hospedeiro. Eu vou ter ele comigo. E qual é o problema? Se você encontrar uma pessoa que está fragilizada, 10% das pessoas vão ter uma gripezinha. Desculpa, a gripezinha. Vai ter uma gripe. E 5%, mais ou menos, vai ter um sintoma grave. Né? Então, quanto mais propensão a uma fragilidade eu tenho, e eu estou dizendo assim, essa propensão não quer dizer que aquela pessoa tem sintoma já. Mas vamos dizer que é uma pessoa que viveu o luto de 10 anos atrás, que ela não lidou ainda com a morte do pai dela. E agora ela mudou o foco perante a situação que está acontecendo hoje, aqui agora. Então, agora eu desliguei do meu pai, do luto. Então, eu relaxei com relação à curva do pai, do alerta. Então, eu estou com a situação do alvéolo pulmonar agora numa fase inflamatória e eu entro em contato com o vírus. Então, a propensão de eu ter um sintoma mais grave é muito maior, porque eu tenho um luto mal resolvido por causa de uma sensação de a morte está sobre mim, ou a morte está sobre os meus. Tá ficando claro essa relação? Então, a pessoa está desfocando do processo conflitivo dela, porque hoje o perigo maior que a gente está vivendo é outro. Então, eu deixo de ligar o link para aquilo, ou eu deixo de ligar o link para que minha mãe me falar tal coisa, outro contexto. Vamos voltar lá para as imagens.
Então, quando a gente vai colocar, eu falei que o perigo iminente de morte está relacionado aos alvéolos pulmonares, que é essa parte amarela. Mas temos o brônquio, ó, a figura do lado direito tem o brônquio, que é esse vermelhinho, né? Então, se fala nas leis biológicas que tem a musculatura brônquica, que é essa parte de fora, e a parte interna, com essas bolinhas amarelas, a bolinha amarela é endoderma, né? Mas a parte dos cálices, né? E ali, da parte lateral ou externa do brônquio, é a parte da musculatura, parte interna da mucosa dos brônquios. Então, geralmente, esses dois, musculatura e a parte muscular, tem um padrão parecido, que é o padrão de não poder dissuadir uma ameaça. O que é não poder dissuadir uma ameaça? É eu não poder confrontar. Eu não posso alterar a voz, eu não posso brigar, eu não posso discutir com alguma pessoa, eu presencio discussões. Hoje, vamos dizer que minha vida toda eu presenciei discussões do meu pai e da mãe, ou a minha mãe brigava comigo a vida inteira e eu não podia dissuadir. E hoje, com o isolamento, eu tenho saudade da minha mãe. Hoje, com o isolamento, eu vejo que a minha mãe é importante para mim. Então, o que eu estou fazendo? Eu estou saindo do estresse, de frustração de não poder dissuadir minha mãe, de bravo com a minha mãe que eu tinha, de frustrações a vida inteira com a minha mãe, e hoje o que eu sinto é saudade. Então, eu saio do conflito ativo de não poder dissuadir para um contexto oposto, de falta da minha mãe. Hoje eu sei que ela fez o melhor que ela podia. Hoje eu estou ressignificando com várias meditações que estão fazendo online, com vários vídeos que estão sendo feitos online, e agora eu estou conseguindo me sentir mais relaxado com relação à minha mãe, só que agora eu entro no processo de bronquite. Eu tenho uma tosse, eu tenho uma inflamação brônquica, ou eu tenho um espasmo brônquico que vai dar falta de ar. E aí entra aquele processo de que tem pessoas que têm falta de ar quando estão entrando no coronavírus, porque entra numa fase de resolução no processo brônquico, né? Então, e aí entra um espasmo brônquico, um espasmo da musculatura brônquica que vai dar dificuldade em soltar o ar, né? O que é dissuadir? Eu soltar o ar para dissuadir o outro. Então, o leão ruge, um cachorro vai latir. A gente não altera a voz às vezes? Por que a gente altera a voz? Porque tem medo. Ninguém altera a voz se não tem medo. Eu não preciso brigar com outra pessoa alterando a voz se eu não estou com medo de algo. Ou medo de perder, ou medo que vai brigar comigo, ou medo que vai me desvalorizar. Seja o medo que seja. Mas ninguém briga, ninguém altera a voz por acaso. A minha filha briga com a outra quando a outra vai pegar um brinquedo da outra. Então ela vai alterar a voz. Pegou meu brinquedo! Então ela vai alterar a voz. Então, ninguém vai alterar a voz, simplesmente, vou alterar agora porque estou com vontade. Mas é porque tem um medo interno. O medo é a base. Então, existe o medo frontal de não poder dissuadir uma pessoa. Então, eu falo bastante lá no curso presencial, eu falava bastante assim, a Dani está invadindo o meu território aqui, eu tenho que xingar ela para que ela saia do meu território. Então, tem uma ameaça chegando próximo ao meu território, que eu estou vendo ela chegando, mas eu não estou conseguindo não entra no meu território. O cachorro não late assim, então tem um cachorro chegando perto do meu território, eu lato antes que ele invada o meu território, para expulsar. Então eu tenho que dissuadir. Então os brônquios servem para isso. Só que se eu não me sentir incapaz de fazer isso, aí ocorre a fragilidade. Então na infância inteira eu me senti incapaz de dissuadir minha mãe, que brigava comigo. Na infância inteira eu me senti incapaz de brigar com meu pai e minha mãe porque eles estavam discutindo. E hoje eu relaxei. Quando eu relaxo, tem o espasmo na crise epileptóide, eu tenho inflamação dos brônquios. Só que o brônquio, qual é a diferenciação da bronquite para a pneumonia de brônquios? Antes eu falei da pneumonia de alvéolos pulmonares. Agora, a pneumonia de brônquios tem uma diferenciação de que os canais coletores do rim estão ativos ao mesmo tempo. Então, existe um abandono, que é ativa os canais coletores, que gera um edema maior. Então, esse edema maior faz com que o brônquio, quando acumula líquido no brônquio para recuperar o funcionamento do brônquio, há um edema maior e há uma produção de líquido maior que vai desencadear a pneumonia. Então, eu saio de um processo de estresse, de não poder dissuadir, junto com uma sensação de abandono. Então, eu não posso mais dissuadir minha mãe, eu fiquei frustrado, agora eu relaxei do frustrado, mas eu sinto um abandono da minha mãe, eu sinto falta dela. Então, eu estou em fase ativa de abandono porque eu estou em isolamento, eu não posso ver ela, e ao mesmo tempo eu estou na frustração de brônquio. Eu fico imaginando se eu entro nessa linha de frente como os médicos que estão,
e eles têm que ficar longe da família, porque eles não querem passar o coronavírus para eles. Eles estão no abandono, sem poder ver as famílias. Eu vi um vídeo esses dias de não sei se enfermeiro ou médico, que não podia abraçar o filho e chorou. Então, imagine o abandono que ele está sentindo, a sensação de não ter eles, não poder abraçar, sentir sozinho. Então, está no desabamento da existência, o abandono junto com o processo de bronquios, não poder dissuadir aquela situação de ameaça que está rondando, tá? E não poder confrontar. Tá? Então, essa conjunção de fatores gera pneumonia. E aí entra os vírus, a gente sempre olha um contexto ectodérmico, tecidos derivados do ectodérmico, porque os vírus são a tendência de eles serem micro-organismos mais recentes na evolução das espécies, do que às vezes um fungo, do que uma micobactéria, que é um ser mais antigo, mais arcaico. Então ele tende a atingir tecidos mais evoluídos, são tecidos derivados do ectodermo. Então por isso que há essa conjunção dos vírus com esse tecido. Seja o vírus o que seja, porque hoje tem teorias das mais diferentes dizendo o que é o vírus, né? Mas seja o vírus o que seja, ele vai atingir esses tecidos, em geral, ectodérmicos, né? Mas sempre há conjunções. Então, eu posso ter o nariz junto com o brônquio, então algo não me cheira bem de não poder dissuadir, né? Onde eu não aceito algo que pega a amígdala. Então, eu posso ter dor de garganta, nariz com coriza, mais pulmão com fragilidade. É uma associação entre órgãos e tecidos, que faz com que tenha essa conjunção. Né? Então, por isso que os pacientes podem vir a ter sintomas daqui para frente, nesse sentido de ameaça, não poder dissuadir. Eu não posso dissuadir o prefeito porque ele não quer que eu trabalhe, e agora eu tenho um perigo com o meu funcionário, que o meu funcionário quer confrontar e quer receber salário, mas eu não tenho como pagar. E aí a gente pode ter um rim também, parênquima renal, que dá uma pressão alta para a situação financeira que eu estou vivendo e de perigo. Então vai ter uma série de conjunções. E uma questão forte também é o lavar as mãos, né? Então, isso atinge um contexto epidérmico que eu estou sempre me sentindo sujo. Eu vou tocar e vou me sentir sujo. Eu vou tocar e vou me sentir sujo. E aí pode entrar pacientes que podem chegar com toque posteriormente. Porque eles têm que estar sempre se lavando, porque senão eles vão pegar aquela sujeira do vírus que vai me infectar e eu vou morrer. E aí, esse padrão paranoico contínuo durante muito tempo pode fazer com que muitas pessoas entrem num padrão de permanecer nesse intuito. Eu já tive pacientes que tinham esse contexto de ensinamento que bactérias são perigosas e eles entraram no padrão de que eu tenho que me lavar, tenho que tirar a roupa sempre antes de entrar dentro de casa porque eu estou sujo, tenho que lavar, tomar banho 5 vezes por dia porque eu estou sujo. Né? Tudo bem viver hoje uma preocupação, mas que eles tenham consciência, e você tenha consciência como terapeuta, que quando o teu paciente chegar, que ele possa estar trazendo essa consciência errada. Que hoje ele não precisa mais, hoje ele já está imune, hoje ele já pode relaxar, ele não precisa ficar lavando a mão toda hora, não precisa ficar tomando banho toda hora, não precisa tirando a roupa e jogando água quente toda hora, seja o que seja. Né? Tá ficando claro? Ficou claro essas informações? Ivan, deixa eu fazer uma colocação. Você estava falando dessa questão do toque. A Denise colocou muito bem, a gente tem conversado sobre isso internamente. Quantas crianças que estão sendo gestadas agora, né, que vão manifestar esse toque, né, essa necessidade de limpeza, ou até o conflito relacional com o outro, porque estamos passando inconscientemente essa programação, né, para o outro. E outra coisa que eu estava pensando, quando você falou muito bem, né, dessa questão de preparar o terreno antes de tomar uma vacina, fiquei pensando, nós estamos também hoje fazendo marcações epigenéticas, né? Então, a gente precisa lembrar o tempo que nós estamos vivendo. Então, descobriu-se essa situação, pelo menos no Brasil, aqui em março. Beleza. Lá no ano que vem, em março, inconscientemente, estou lá trabalhando, de repente, meu inconsciente acessa essa memória. Lembrando que vamos entrar no Brasil, né? Diferente de quem está aqui na Europa, vamos estar entrando no período de outono, né? E no período de vacinas para gripe, contra a gripe, né? Diferente de quem está na Europa hoje. Então, a gente também precisa entender que lá no ano que vem, por março, a gente poderá também receber pessoas com o desencadeamento de alguns sintomas decorrentes das memórias que estamos vivendo hoje, né? Como aconteceu com o 11 de setembro, por exemplo. Não tem nada a ver com vacina, doença e tudo mais, mas as pessoas relembravam na data e reativavam padrões.
ou pessoas que ficavam ouvindo as sirenes e ficavam alerta de novo, porque vai acontecer de novo. Então, esse processo de que hoje eu ouço muitas sirenes rondando e as pessoas estão tudo desesperadas, tem que ir rápido, tem que resolver rápido, tem que cuidar rápido, isso pode ser um despertador também, né? Ou eu recebo uma notícia, eu vejo uma notícia de novo, tem uma epidemia surgindo lá em tal país, lá. Às vezes, por mais que não seja grande, por mais que seja coisinha de nada, pode reativar aquela leitura. E, como você falou, a data de aniversário, né, da situação. Essa data de aniversário, ela pode ser replicada mesmo e reativando sintomas para a pessoa. A dermatite, né, que a Denise fala ali, sim, esse processo de dermatite com relação ao contato, como algo sujo, sim. O vitiligo com relação a uma separação intensa ou querer me separar intensamente com relação ao contato, né, pode aparecer também. O vitiligo pega a camada basal da epiderme, que é onde que é produzidos os melanócitos, né, que caracteriza a cor da nossa pele. Então, sim, fase ativa de estresse com relação à separação de um contato ou querer me separar do contato, gera naquele processo profundamente a baixa dos melanócitos. Então, vai dar o vitiligo. A Ana fala de uma enfermeira que teve já dermatite nas mãos, né? Então é fase de estresse ali que ela está vivendo, que dermatite surge pós-estresse. Mas se eu vivo nessa relação, que eu toquei em um paciente que tinha o coronavírus, daí eu fiz o exame e não apareceu nada, ufa, relaxei, né? Então essa relação de alguém espirra na minha cara, tem que passar o álcool na cara, tem que lavar a cara um monte de vezes porque eu sinto suja. Então esse pode ser um processo. E as questões financeiras podem ocorrer nos ciclos memorizados também, sim. E o que as pessoas acham assim, vai aparecer um sintoma com relação ao financeiro nos ciclos memorizados? Não necessariamente sintoma, né? Porque se hoje eu estou vivendo um contexto aos 30 e tantos anos, não vou contar toda, né? Vou entregar o ouro, mas aos 30 e poucos anos, o processo, se eu tivesse filhos depois disso, minhas filhas aos 30 e poucos anos poderiam, sem querer, querendo, ter uma crise financeira, né? Então, não é só o contexto do sintoma em si, mas reviver o processo, né? Reviver a situação, reviver o perigo, né, iminente naquele momento. A gente pode viver em ciclos não só de sintomas, mas de situações, né? Como a Letícia fala, de acidentes, de situações inúmeras que podem acontecer, né? Reviver esse processo de memória. Alguma dúvida a mais aí, pessoal? Respondi tudo, eu falei, fez sentido para vocês essas colocações que eu coloquei desses órgãos principais? Tá? Obrigado. Eu quis colocar os órgãos principais, nariz, pulmão, que é os órgãos principais que estão aparecendo e que podem voltar a aparecer, que é o que está acontecendo na China, né? Então, há um processo que a gente não sabe, foi o vírus, o que foi o vírus, o como surgiu, o que surgiu, tudo está uma grande incógnita, né? Mas surgiu pessoas com sintoma e elas agora estão revivendo o sintoma. Então, houveram pessoas que se curaram e agora estão tendo de novo. Porque o que representou aquele perigo iminente de morte, né? Então, eu estou no hospital, eu vou morrer, as pessoas estão morrendo ao meu redor. Agora, quando as coisas começam a melhorar, agora eu começo a ter sintomas de novo, porque eu relaxei de novo a situação. Então, uma coisa gerou outra, né? Então, é uma tranca, né? Eu fico preso dentro daquele conflito, porque aquele ameaça, eu tive a doença e eu fiquei com medo de morrer, agora eu me curei, mas agora reativo o padrão de inflamação naquele órgão de novo, porque representa aquele contexto. E nada impede de a gente estar vivendo mutações de novo, né? Mutações do vírus. Então, eu acredito que se o vírus já existisse, a gente já teria imunizado e o sintoma seria leve, né? Só que o que faz ter um vírus novo? Por que um vírus pode surgir? Então, essa é a incógnita que se tem. Se surgem vírus novos, há uma propensão de ter sintomas novos, seja o vírus o que seja, né? Deixei aberto aqui se alguém quiser fazer alguma pergunta em áudio. A gente está quase no final do nosso tempo. Eu sei que o Ivan tem cliente para atender, né? Hoje está liberado, né, Ivan? Tem uma outra reunião agora. Mas, sim, as pessoas mais extrovertidas têm a tendência de sofrer com distanciamento. Pessoas que têm conflitos motores têm mais dificuldades com o isolamento. O que é o conflito motor?
é aquela pessoa que vem com um processo de não gostar de sentir presa. Né? Não gostar de sentir presa, eu estou em casa preso, eu não posso sair. O meu sogro, por exemplo, não gosta de ficar trancado em casa, ele tem que volta e meia dar uma volta. Né? Então tem pessoas que não é por acaso que dirigem caminhões, não é por acaso que gostam de viajar muito a trabalho, eu não gosto de sentir presa. Então, quando há esse processo que eu tenho que ficar preso, é uma angústia tremenda, eu me sinto sufocado. A esposa está sempre ali me perguntando coisas, me mandando fazer coisa, me sufoca, fica em cima de mim. Né? E aí vai gerando um processo de me sentir sufocado, 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 sufocado. E aí gera uma sensação que eu tenho. A mínima sensação que o prefeito liberou, o governador liberou, já estou lá no fora, já estou voando. Né? Porque eu tenho que sair, né? Então aí é essa relação mesmo de sufocamento, que se sentir preso ali sobre aquela situação, sim, né? Só que isso geralmente vem no transgeracional também, né? Aquele processo de casamentos que foram forçados, aquela indígena que foi laçada para ficar com o branco, aquelas situações sempre de se sentir preso, mesmo no presídio, mesmo no manicômio, mesmo nisso, naquilo, naquele outro. Essas prisões feitas antigamente, remete a nós hoje, ou nossos pacientes, hoje, estar presos, e esse estar preso é perigoso. Então, tem que estar sempre voando. E quando a gente entende, corrige, o paciente consegue ficar. Ele consegue onde está. E aí não é mais um problema. A Ediane quer fazer uma pergunta. A Ediane quer fazer uma pergunta. Ediane, queres fazer em áudio? Sim, obrigada, Letícia. Sim, oi, Ivan. Não, eu só queria entender um pouquinho mais. Oi? Eu tô sem vídeo. Ela tá sem vídeo, eu também estava procurando ela. Tô sem vídeo. Sim, eu tô sem vídeo. Tá. Não, eu queria te perguntar em relação ao conflito de tranca que você citou antes, mas neste caso, se o paciente fizer, por exemplo, um exame, vai dar positivo de novo o vírus? Ele não vai estar imunizado. É o que está acontecendo na China. Não, só que assim, um detalhe, uma coisa, outra coisa. Olha só. Lívia, me dá um chá aí também. Olhando todo mundo agora. A Lívia tomando um chazinho ali. Dá um chá. O contexto de que, olha só, o vírus, a bactéria está sempre dentro da gente, certo? A partir do momento que eu tenho uma infecção urinária. Vamos partir desse processo. Eu tenho uma infecção urinária. Quando eu vou fazer exame, vai aparecer o quê? Bactéria. Se for um tecido endodérmico. Se for ectodérmico, não. Vai ter só uma ardência e vai falar, não tem nada. Não tem bactéria, então não sei o que é. Então é emocional. Então se a pessoa tem uma ardência, é ectodérmico, e aí vai deflagrar uma situação onde que o médico não sabe por que a pessoa está ali. Porque na medicina, o que eu vejo é o culpado. Então, se eu vejo a bactéria, é ela a culpada. Né? Só que, se é um contexto endodérmico e a pessoa vê a bactéria, quando ela vai fazer exame de novo e tem de novo uma alteração, vai ter bactéria de novo? Sim, vai ter bactéria de novo. Por quê? A partir do momento que o meu corpo reconhece aquele vírus, reconhece aquela bactéria, ela se torna simbiótica com a gente, na fase de estresse, há uma baseado nas leis biológicas, tá? Baseado nas leis biológicas. A gente só vai saber com relação ao coronavírus se a gente fizer um estudo de grande escala olhando para isso depois. Tá? Mas hoje, quem está na frente é a medicina, e eles estão fazendo o máximo possível com medicamento e tudo mais para resolver isso, tá? Mas não estamos na linha de frente, a princípio, pelo menos eu, né? Não. Por mais que eu dei meu nome, mas não é ainda necessário. Quando há esse contexto em fase ativa de estresse, o que o Hammer fala que há uma proliferação de bactérias e vírus na fase ativa. Só que eles estão inativos. Quanto mais massa do conflito tem, maior a proliferação de bactérias e vírus na fase ativa inativos, sem funcionamento. Porque eles vão ser necessários na fase pós-estresse, porque a parasimpaticotonia ativa o funcionamento dessas bactérias e vírus. Que é um meio ácido, e o meio ácido é propenso a esses micro-organismos entrarem em ativação. Só que eles vão entrar em ativação para auxiliar o funcionamento e eliminação do tecido que foi proliferado em fase ativa ou necrosado em fase ativa de estresse, para que agora elimine aquele tecido.
Então, por isso que se fala que há um aumento do número de tumores benignos nas pessoas, cistos nas pessoas, por uma diminuição no número de bactérias para eliminar ou degradar esse tecido em excesso. Por isso que se fala tanto em hoje utilizar de consumo de lactobacilos, consumo de bactérias. Se fala tanto em cheira o cocô do teu nenê para você captar as bactérias, para você ter as bactérias contigo. Então, se fala muito nesse contexto de fazer com que a criança já nasça com uma imunidade alta de bactérias. Tá? Então, nesse sentido, se a gente pensar assim, se aquele vírus está coerente com a gente, se eu vivo de novo uma fase pós-estresse, aquele vírus vai proliferar ao mesmo tempo e vai ser encontrado da mesma forma que uma bactéria. Então, pensando nesse contexto, tá? Por isso que eu estou jogando possibilidades do que a gente pode ver. Existe a possibilidade de já ter mutações virais. E não é mais o mesmo vírus, mas ele já entrou em mutação, que aí é um outro vírus do mesmo coronavírus. Como já há anos atrás houve um coronavírus, que agora tem o COVID, por isso que se trocou por Covid 2019, porque é um novo Covid, é um novo corona. Já existia corona, agora tem um outro corona. Então, pode ser uma mutação? Pode ser uma outra mutação, agora já. Então, houve um processo de janeiro e agora na China já tem uma mutação, agora em março, para já atingir de novo aqueles chineses. Então, talvez seja isso, talvez seja uma mutação, ou talvez seja simplesmente o vírus já instalado no nosso corpo, só que o que acontece na medicina? O que eu vejo é o culpado. Então, quando eu vejo o vírus, eu vejo ele como culpado e não o terreno que está fragilizado. Tá? Respondi? Sim. Agora eu preciso me despedir, porque eu tenho um compromisso, tá bom? Legal. Desculpe não poder responder mais, mas quem quiser, manda pergunta para mim no Instagram, nas redes sociais, eu estou à disposição, tá bom? Legal. A Lívia está dizendo que é cappuccino, né? Eu aceito, Lívia. Jogando a caneca na cara da gente. Gente, obrigada por estar conosco, Ivan. Gratidão por tanto conhecimento para esclarecer as pessoas que estão vivendo isso, para os nossos amigos, colegas terapeutas, né, que estão na jornada conosco. Quem quiser ver mais vídeos do Ivan, tem um monte lá no canal dele, muito legal. Tem o site das 5 leis biológicas, né? Eu sei que você está disponibilizando até algumas coisas agora nesse momento. Você quer falar alguma coisa sobre isso? Sobre vídeos que você tenha já falado, até para o pessoal buscar mais aporte? Agora, os vídeos, eu fiz uma série de vídeos falando das possíveis origens, né, dos sintomas que estão por vir, né, então, tem lá no YouTube, tem o canal do Telegram também, o Telegram, e tem o podcast também, se alguém quiser ouvir, né, e agora nós vamos começar a lançar alguns vídeos dos palestrantes dos eventos do ano passado, Congresso das Leis Biológicas, Leis Biologic Experience, dos anos anteriores, para agora nós fazermos a abertura das inscrições. Tem algumas pessoas aí que já estão inscritas e na semana que vem a gente vai abrir para quem não é aluno para se inscrever, que a Letícia vai estar esse ano junto com a gente lá. Nós vamos fazer algumas lives para... Já estou colocando ali a Letícia para fazer live comigo para divulgar o congresso. Então, dia 7 e 8 de novembro estaremos lá e vamos liberar agora alguns vídeos, tá, com relação aos anteriores, eventos anteriores. Então, quem quiser, entra no meu Instagram que eu vou divulgar por lá os vídeos. Querido, gratidão, um grande beijo para você, um ótimo dia maravilhoso, gratidão a todos que estão aqui, que a gente tenha uma semana maravilhosa, né, repassando esses conhecimentos que o Ivan graciosamente nos presenteou. Gratidão, Ivan, o universo paga em dobro. Obrigado. Tchau a todos, uma ótima semana e que tudo isso acabe logo e que a gente possa voltar a trabalhar. Tchau. Beijo. Até.